O problema das decisões é que todas elas são difíceis porque a gente tenta palpabilizar numericamente ela. Se eu quero um número maior, é melhor 1 ou 5? 5, porque eu quero um número maior. Mas o que é melhor? Morar em Floripa, ter a praia e ganhar menos, ou ir para Alphaville e não ter a praia e ganhar mais? Eu não palpabilizo isso, então vira uma decisão muito difícil. O que é melhor comer no café da manhã? Ovos e frutas e um pão integral ou a fatia de pizza de ontem? A fatia de pizza de ontem é muito mais gostosa, mas a médio e longo prazo é muito melhor comer isso aqui que é saudável. Sim. Como a gente não tem essa capacidade de decidir, ela faz uma coisa muito interessante no final do podcast, é spoiler, dane-se, que vai assistir do mesmo jeito, que ela diz que quando você tiver uma decisão muito difícil, tipo uma decisão trocar de carreira, ir ou não ir pro digital, lançar ou não um produto, gravar ou não um podcast, criar ou não alguma coisa, pega uma moeda, escolhe os lados. Cara, eu vou fazer a transição de carreira e coroa, não vou. E joga pra cima. A moeda não vai decidir por você, mas enquanto ela tá no ar, você tá torcendo pra cair um dos lados. É pra lá que tem que ir, velho. O que você acha que é mais difícil, cara, pra começar já a falar desses dois campos, né? Porque segundo o Lucas Joel, o título deveria ser Porque a Pessoa Continua Pobre e Gorda, né? Então, tem relação. O que é mais difícil, na sua opinião? O Thiago me fez essa pergunta outro dia. Ele falou, cara, o que é mais difícil? É colocar o shape ou faturar 1 milhão de reais? Porque ele pegou um dado, eu não sei de onde ele tirou, mas eu achei interessante que ele disse, nos Estados Unidos há mais milionários do que pessoas com o six-pack, né? Os 6 quadrados na barriga. Eu falei, caramba... Fiquei surpreso com aquilo, porque na minha visão era mais fácil você ficar shapeado, mas não nível fisiculturista, né? Claro. Porque até é um nível não natural, muitas vezes a estratégia também é não natural, envolve outras substâncias. Nada a ver usar essas coisas. Mas eu queria saber da tua opinião, cara. Até porque você foi primeiro educador físico e depois você foi a parte de nutrição. Exatamente. Qual é a ideia? É mais fácil ficar milionário. Por quê? 3P1F. Planejamento, processo, pessoas, ferramentas. Né? Planejei, beleza. Que processo eu vou ter para esse planejamento dar certo? Escreva os processos. Que pessoas vão fazer parte de cada processo e que ferramentas eu uso para facilitar a vida dessas pessoas. Qualquer coisa na vida, se colocar 3P1F, meu irmão, tá o mapa mental na tua frente. Não tem como dar errado. Pode vir a dar errado porque a ferramenta não performou tão bem. Essa pessoa estava num dia ruim, não beleza, mas é uma variável. Mas a regra é aquela ali. Quando a gente pega para falar de dinheiro, eu consigo delegar 1 milhão de coisas para outras pessoas que vão me trazer esse dinheiro. Ninguém vai correr na esteira para tu, irmão. Ninguém vai botar menos sal no frango para tu, irmão. Ninguém vai ter que não errar 7 vezes a alimentação para tu. Então é muito mais difícil construir um shape do que ganhar de 1 milhão. Muito mais difícil, porque só depende de você. E isso, apesar de ser uma bênção, é uma desgraça ao mesmo tempo. Eu falo que dieta, você tá dizendo não todos os dias, esse é o difícil, né? Treino você faz. O tempo inteiro, várias vezes ao dia. No máximo, no máximo. Dieta é o dia inteiro. Dieta são 4, 5, velho. E outra, tá aqui, vai aparecer um bolinho. É só um bolinho, né? Como é que eu vou dizer não? Aniversário do Joel. Ah, não, eu tenho que comer esse bolinho. Aí vem aquela coragem de não agradar e as historinhas que a gente conta pra induzir ao erro, né? As pessoas são muito boas em contar histórias pra justificar o fracasso delas. Sim. O tempo inteiro. Ah, eu não fiz isso, mas por causa daquilo. Ah, eu é por causa daquilo outro. Ah, eu tô pobre por causa do governo. Aí muda o governo e tá pobre do mesmo jeito. Quebrei por causa da pandemia. Tu não tinha caixa, irmão. Vamos falar a verdade? Tu quebrou por isso. Então não há uma preparação e é muito fácil justificar. É muito fácil colocar a culpa no externo. Então o que eu vejo que falta na população hoje, entre muitas coisas, é autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, não, isso aqui é meu. Isso aqui faz parte de mim. Porque, veja bem, você controla tudo o que acontece na sua vida? Não. Mas de tudo Quase que você tudo. controla, você tem controlado tudo? Provavelmente não, é. Por quê? Porque o meu foco tá onde eu não controlo. Porque eu não tenho o que fazer com o que eu não controlo. Então a culpa não é minha. Se eu analisar e colocar toda a minha atenção e minha energia aonde eu controlo, não tem tempo para reclamar de nada. Não tem tempo para justificar nada. É só sucesso. E sucesso é muito simples. É fazer o que eu disse que ia fazer. Se eu disse que ia acordar às 6, eu acordo às 6. Eu não pergunto tão soneca. Se eu disse que ia tomar 3 litros de água, eu tomo 3 litros de água. Se eu disse que ia gravar 6 podcasts para fazer tal coisa, eu gravo 6 podcasts. Não tem negociação. Entende? E a gente começa a negociar nas pequenas coisas. Eu tava fazendo um treinamento com o Edu Correia, fisiculturista. E ele passou o treino, a dieta, tal, tudo. E um dia ele foi lá em casa gravar. Morava em Floripa ainda. Aí ele chegou, olhou assim e fez... O mamão tá verde, né? Do nada. Aí eu disse...
Aí eu disse, tá verde, porque na minha dieta no café da manhã tinha 70 gramas de mamão e 70 de melão, junto de outras coisas. Aí eu disse, inclusive, eu comi 140 de melão. Tudo bem, né? Porque o mamão tá verde. Ele fez, não, tá tudo ótimo. Mas só tinha esse mamão em Floripa inteira. Se tu negociou isso, Guto, um dia cansado, irmão, um dia estressado, tu não vai treinar, pô. Aquilo ali virou uma chave na minha cabeça absurda. Quem negocia o pouco, negocia o muito. Quem mente por pouco, mente por muito. Então eu não posso abrir mão do que é que baliza a minha tomada de decisões. Por exemplo, hoje eu tinha que fazer um exame. Era às 9h30 da manhã. Mudei minha rotina inteira, 9h30 eu estava em casa. 10h15 eu recebi um WhatsApp dizendo que ia atrasar. Isso aí eu já sei. Sempre Quando ela chegou 10h30, não dava mais tempo de fazer o exame, porque eu tinha 1 milhão de compromissos antes de estar aqui. Só preciso reagendar o mais rápido possível. Não, mas é rápido. Não, porque se eu aceito essa mediocridade agora, eu vou aceitar mais um monte de tudo bem. Um monte de pelo menos. Um monte de micro coisas que vão atrapalhar minha vida no macro, entende? Uhum. Então, esse entendimento da autorresponsabilidade, eu acho que é o que muda o jogo pra pessoa não só ser milionária, mas ter um six-pack também. No seu caso, cara, você primeiro conseguiu o shape. Você era personal e depois veio o dinheiro? Cara, você não conseguiu shape antes? Eu nunca fui o cara, eu juro, hoje eu tenho o melhor corpo da minha vida, com 40 anos. Não tinha, porque eu contava uma historinha pra mim. Se eu ficar muito sarado, eu vou me distanciar do meu público. Você pensava? Você falava isso pra você mesmo? Isso pra mim mesmo. Quer um exemplo maior? Teve um ano que eu quebrei assim, como é que eu pago o aluguel o mês que vem? Aí eu decidi ser essencialista. Eu não preciso ter carro, eu não preciso de tudo isso. Historinha pra não ter dinheiro, irmão. E aí nessa época, qual era a minha visão política? Você era mais pra esquerda? 100%. Porque é muito fácil não ter dinheiro sendo de esquerda, porque é errado ter dinheiro. Olha a historinha que eu conto. Entende? Então as pessoas vão contando essas narrativas pra si mesmo pra justificar o estado fracassado. Por que eu escolhia um brigadeiro em vez de uma maçã se eu sabia que o brigadeiro era pior? É mais gostosinho, né? Eu sei por quê. Claro que é. Tem um TED Talk muito bacana chamado How to Make Hard Choices, com a Ruth Chang. Já assistiram? Não. E ela fala exatamente sobre isso. Como tomar decisões difíceis. O problema das decisões é que todas elas são difíceis porque a gente tenta palpabilizar numericamente ela. Uhum. Se eu quero um número maior, é melhor 1 ou 5? 5. Porque eu quero um número maior. Mas o que é melhor? Morar em Floripa, ter a praia e ganhar menos, ou ir pra Alphaville e não ter a praia e ganhar mais? Eu não palpabilizo isso, então vira uma decisão muito difícil. O que é melhor comer no café da manhã? Ovos e frutas e um pão integral ou a fatia de pizza de ontem? A fatia de pizza de ontem é muito mais gostosa, mas a médio e longo prazo é muito melhor comer isso aqui que é saudável. Sim. Como a gente não tem essa capacidade de decidir, ela faz uma coisa muito interessante no final do podcast, aí é spoiler, dane-se, que vai assistir do mesmo jeito, que ela diz que quando você tiver uma decisão muito difícil, tipo uma decisão trocar de carreira, ir ou não ir pro digital, lançar ou não um produto, gravar ou não um podcast, criar ou não alguma coisa, pega uma moeda, escolhe os lados. Cara, eu vou fazer a transição de carreira e coroa, não vou. E joga pra cima. A moeda não vai decidir por você, mas enquanto ela tá no ar, você tá torcendo pra cair um dos lados. É pra lá que tem que ir, velho. Que interessante isso. Sabe, Muito você tá bom. torcendo pra dar aquilo, velho. Então, mano, agora... Qual o nome dessa mulher? Ruth Chang. Ruth Chang. Ela era jurista, advogada, Muito e fez um pós-doc em psicologia só pra falar em tomar decisões difíceis. É sensacional. E é muito isso. Porque a gente não No consegue... fim, a gente sabe pra onde a gente quer ir. Claro que sabe. Sabe qual é o problema? Eu tenho uma frase que eu adoro, que é: você dá o passo. Depois Deus bota o chão. O nego tá assim, ó. Cadê meu caminho? Ele é florido, tem espinhos. Ah, não, se for esse caminho aí eu não quero não. Não vai acontecer nada na sua vida, então. O cara chega no precipício e fala, não, eu vou voltar. Aí tem que percorrer tudo de novo. Tipo videogame, esse chefão tá difícil. Aí vai voltar pro começo do estágio. Não faz o menor sentido isso. Então, quando eu uso métodos comigo mesmo pra tomar decisões mais assertivas, fica muito mais fácil dizer não. A Up 4, por exemplo, ela era Up 3. E a história que porque ela virou Up 4 é muito boa. Eu tava com o G4 com os meninos e eu escutei uma frase muito bacana, que é: você não deve contratar quem você não pode demitir. Aquilo ficou na minha cabeça, né? E eu disse, caraca, eu tratou o Edu. Se o Edu sair da empresa, ele quebra em 2 meses. Que merda. E o Edu tava gordão, velho. O João chegava pra mim, meu irmão, o Edu... Tô olhando pro Edu. Edu vai morrer, Ele velho. tá bem magro agora, pra você saber. Edu vai morrer, e não sei o que, o Edu vai morrer. E o João tava com preocupação real, porque ele é muito amigo do Edu. E a minha preocupação é: se o Edu morrer, a empresa quebra, velho. Eu tava nem aí pra ele morrer ou não morrer. Meu problema era a empresa. E aí eu falava dos filhos dele, nada. Falava de, e mulher, nada. Falava de autoestima, nada mexia com ele. Porque todas as pessoas só mudam com 3 gatilhos. Um dos 3. Constrangimento, medo ou dor.
Sim. Constrangimento, medo ou dor. Porque os três levam para uma coisa: obtenção de consciência sobre as consequências de não mudar. Eu elevo o meu nível de consciência. Aqui as pessoas já estão com o nível de consciência elevado porque elas estão nos ouvindo falar. Mas quando gatilhos como constrangimento, medo ou dor são ativados, o cara fala, peraí, velho, eu preciso fazer alguma coisa. E não é você me constranger, sou eu me sentir constrangido. E mais uma vez, não depende de você, é como eu me sinto comigo mesmo. Você falou uma verdade que me constrangiu. Meu Deus do céu. E aí acabou essa aula do G4, abri a reunião, pedi uma reunião com os 3 sócios, eu, Joaldo, Rosa, e o Edu entrou. E o Edu já trabalhava muito bem, postura de sócio absurda. E eu disse, a gente fez uma merda. A gente contratou um cara que a gente não pode demitir, que é o Edu. Como é que a gente resolve? O Joaldo arregalou o olho. Rosa olhou para um lado, olhou para o outro e disse, meu irmão, bota ele de sócio, hahaha. Eu disse, eu concordo. Ele merece, inclusive, trabalha bem demais, merece estar no quadro societário. Todo mundo concorda. Quando eu olhei para ele, o sorriso aqui, parecia o Coringa. Aí eu disse, eu topo. Mas tá gordo, você falou assim? Condição. Falei com uma condição. Eu só assino o contrato quando perder pelo menos 15 quilos. Perdeu quantos no final? 26. Olha aí. Depende de você. Eu falei, depende de você quando você se torna sócio. Qual é a sacada? Eu tinha escutado uma historinha, que é historinha, mas fez muito sentido pra mim. O dono de uma concessionária da Ferrari chegou pros 3 vendedores que ele tinha e disse, quem vender 10 carros esse mês ganha uma Ferrari. Ninguém vendeu os 10 carros. Passou-se um tempo, ele chegou com 3 Ferrari e disse, cada um tem uma Ferrari. Quem não vender 10 Ferraris perde a Ferrari. Os 3 venderam as 10 Ferraris. Não é verdade, mas tipo, quando tu tira o que o cara já tem, é diferente de tu não dar o que ele não tem. Não, com motivação certeza. é outra. Ou seja, eu dei a sociedade e disse, se não perder, perde. Meu Deus, bum. E tudo melhorou na vida do cara. Porque me falou uma coisa que piora quando tu fica mais magro. Não tem. Tu dorme melhor, tu performa melhor, tua cognição é melhor, teu libido é maior, tua impulsividade é menor, tua irritabilidade, tudo melhora. E quando eu engordo, tudo piora, pô. Não tem pra onde correr. Então existe uma associação muito direta, mas não proporcional, entre dinheiro, gordura e felicidade. É verdade isso. Está sendo estudado muito agora na Universidade de Oxford a relação entre dinheiro e felicidade. Quem diria, né, que tendo mais dinheiro e o melhor shape, a pessoa é mais feliz. Que coisa louca, não é mesmo? Que bom que a ciência comprovou isso, porque eu tinha várias dúvidas disso. Eu achava que o negócio era a mulher ter cabelo no sovaco e ter o cabelo de roxo. Cara. Aí isso aí é que é alegria. É muita loucura isso, porque é mais fácil, pô. Então o que é que eles dizem? Que existe uma relação direta e proporcional até um certo ponto. Ele foi nos Estados Unidos, mas a gente consegue extrapolar por lógica pra cá. Uma pessoa que ganha 10 mil reais e começa a ganhar 50 mil, ela fica mais feliz por um motivo. O acesso dela a outras coisas e a possibilidade de escolhas tá muito maior. Sim. Mas um cara que ganha 200, começa a ganhar 250, o nível de felicidade não aumenta proporcionalmente. Porque não mudou tanta coisa na vida dele, não. Então tem que ter esse entendimento de que dinheiro traz felicidade, sim. Porque quando eu junto duas coisas, duas frases que todo mundo já ouviu, que é dinheiro não traz felicidade e o que importa é ser feliz, eu vou correr atrás de dinheiro quando? Nunca. E o nosso cérebro, ele é muito visual. Ele só chega onde ele enxerga. Sim. Se você fala, isso aqui não é pra mim, não é. Agora, se você fala, talvez seja. Porque querer não é poder, mas todo mundo que pôde quis. E como é que tá hoje a tua rotina, assim? Porque você falou, olha, eu tô no meu melhor físico com 40 anos. Então, o que mudou de lá de trás pra agora pra ter atingido esse resultado, sendo que agora você tá mais velho, né? Então, teoricamente, é mais difícil. E trabalhando mais. Teoricamente não, na Muito prática é mais difícil do que quando tem 30, por exemplo. Então, pra homens, não. Tá? O emagrecimento só começa a ficar disfuncional pra mulheres. A gente é sempre fodido. É porque, vamos lá, fisiologicamente falando, mulher foi feita pra parir, reproduzir, pô. Não tem, é pra isso. Beleza? Fisiologicamente falando, o corte me veio machista, misógino. Mulher foi feita pra parir. Então, pra parir, que eu tô nutrindo outra vida, a minha capacidade de aumentar a gordura tem que ser maior. Né? A minha habilidade em fazer outras coisas tem que ser menor, porque senão eu não vou ter essa habilidade em acumular gordura. Minha capacidade física, meu gasto energético total tem que ser menor, porque senão eu não acumulo tanta gordura. Beleza? Mulheres, quando entram na menopausa, de fato elas têm mais dificuldade de emagrecer por uma questão fisiológica. Homem não. O que muda é que por 30 anos, ele teve um tipo de comportamento. Quebrar esse comportamento agora que é difícil, mas não é a fisiologia. É o hábito comportamental. Beleza? O que mudou principalmente na minha vida foi regular o meu sono. Sono? Mano, mudou a minha vida inteira. Se eu tivesse que dar... Você dormia pouco? Não, eu dormia a qualquer hora. Ah, não tinha muito Tinha rotina, então. Irmão, hoje, depois daqui, acabou. 8h30 da noite eu estou na cama todos os dias.
8h30 da noite? Todos os dias. 8h30, televisãozinha, aí dica. Bota um filme que eu já assisti, pra não ficar elétrico. Daqui a pouco, terceira bocejada, desliga, vira pro lado, acabou, capotei. 5h30 eu tô de pé, elétrico. Mas quando vai dando nessa hora, 3, 4 da tarde, eu já tô... Porque meu dia acabou. Mas aí eu programo meu ciclo circadiano pra acompanhar o meu ritmo. Mudar o sono melhorou em tudo na minha vida. Porque o que a privação de sono faz com a fome, por exemplo? Ela desregula hormônios muito importantes para o emagrecimento, como grelina e leptina. Saciedade e vontade de comer. Né? Quando você dorme mal ou vira uma noite, você quer comer de tudo. E nunca é uma salada com arroz integral. Você quer uma comida chinesa e 2 litros de coca. É daquele jeito. Por quê? Porque também desregula um neurotransmissor muito importante chamado dopamina. E a dopamina tem uma ação primordial, atua no corpo inteiro, mas aqui, que é o córtex pré-frontal. Que é onde ocorre o quê? Nossa tomada de decisões. Então, quando a dopamina está desajustada, o teu centro de tomada de decisões muito mais fácil fazer besteira. Porque tá tudo desajustado. E se meu nível de cortisol também aumentou, hormônio do estresse, que já ajuda no acúmulo de gordura. Então, vê só, eu tô mais irritado, com mais fome e com menor capacidade de julgamento de certo e errado. Como é que eu vou comer certo, Bruno? Como é que eu vou dizer que eu tenho que tomar 4 litros d'água e vou tomar sem reclamar? Não vou. Então, quando eu regulei meu sono, nossa senhora do céu, melhorou tudo na minha vida. Tudo. Pô, você dorme bastante, então. É de 8h30 a 5h30? Às 5h30? 5h30. 5h30 eu acordo. Então daí o quê? 9 horas de sono? 9 horas, 8, 9 horas por aí eu tô dormindo. 8, 9 horas, às vezes eu acordo 5, 4h30. É uma boa... Vale dizer pra galera, né? Pra acordar cedo, você tem que dormir cedo. Porque as pessoas não estão ligadas nesse hack aí, né? E outra, com o digital veio a ideia de que eu performo melhor de madrugada porque é silencioso. Você se acostumou a isso. Seu cérebro tá bagunçadíssimo. Bagunçadíssimo. E para piorar, a literatura mostra que aumenta em percentuais absurdos, mais de 30%, o acometimento de Alzheimer e Parkinson, com privação de sono. Se você dorme mal por 4 noites, dorme mal menos de 7 a 8 horas, menos de 7 a 8 horas, e depois de meia-noite, por exemplo, e tem a perda de sono e tudo mais, teve privação de sono, a 5º dia é como se você tivesse passado 24 horas sem dormir. Teu poder cognitivo tá uma bosta, irmão. Não, isso eu tenho na pele, né, a experiência de ter passado por isso por conta do exército. O Bruno sempre conta as histórias. Tinha uns exercícios de campo onde a gente ficava a semana toda e dormia, sei lá, 5 horas somando tudo, cara. Nossa. E você alucinava. Total. Eu lembro que numa pista de orientação é assim, você tem ou você tá com uma bússola. Um mapa, né, uma bússola. Agora tem também com GPS, né? Mas lá na minha época era mais realmente carta terreno. Raiz. E aí eu lembro que de noite, cara, era uma noite de lua nova. Então tava até meio claro, assim, pra noite. Só que uma hora eu olhei assim, tentando orientar, eu vi na minha frente, eu achei que era uma vaca meio magra, meio estranha. Eu falei, que vaca estranha. E aí eu fui chegando perto, não era uma vaca. Era um cara meio dormindo, assim, da minha patrulha. Só que ele tava, sei lá, ele foi urinar e aí ele dormiu no local, mas ele dormiu meio torto. Aí parecia uma vaca magra mesmo. Coitado, mas eu não tava vendo direito. E aí o pessoal brincava que acontecia o teletransporte. Sabe o que era isso? Você tava andando, marchando. Aí você dormia andando, quando você abriu o olho, você tava em outro canto. Nossa, velho. Você perdia realmente o controle das coisas. E, por exemplo, a barba... Num dia normal, né? Eu tinha que fazer barba todo dia, então crescia de um dia pro outro. Se eu ficasse sem dormir, ela crescia quase nada. E não era só com barba que isso acontecia, né? Tudo. É com tudo, pô. Certamente. Era bizarro. O sono é muito importante, cara. É porque quando tu para pra ver processo inflamatório, né? Tá na moda falar inflamação. Nada mais é do que um mecanismo de defesa do corpo. Ele tá se bloqueando inteiro. Por exemplo, retenção de líquido. Ai, tô muito retida. Aí vai tomar diurético em vez de tomar água. Mano, o melhor diurético que existe é a água. Para ver, o nosso rim filtra em média 1 a 2 litros d'água por hora. 1 litro d'água por hora, vamos ter essa média, eu não lembro exatamente o número. 70% do corpo da gente é de água. Sim. Se eu tô desidratado, o rim vai tirar água da onde precisa, porque ele tem que continuar filtrando. Aí, em vez de eu botar água pra dentro, eu boto um negócio que vai tirar mais água dentro do meu corpo. Só que aí vem o auto-engano, né? Vem a falta de resposta. Ah, mas aí eu vou muito no banheiro. Eu digo, pelo amor de Deus, você tem 10 anos de idade. Porque o problema é ir no banheiro, o objetivo, inclusive, é esse pra tirar essa retenção. Aí você escolhe, né? Eu digo, prefere ser uma Maria retida ou uma Maria mijona. E a Maria mijona tem um tempo pra acabar, a Maria retida é pra sempre, viu? Então é bom começar a tomar decisões melhores. Mas isso aqui faz um papel importantíssimo na vida. Só que o nosso cérebro, ele funciona melhor quando a gente entende o porquê a gente tá fazendo o que tem que ser feito. Tem que beber 2 litros d'água. Todo mundo sabe disso. Por quê? Pro emagrecimento. Pelo menos 5% do sobrepeso é retenção de líquido. Então um cara que tem 100 quilos, se ele bate a cota de água, 1 litro d'água para cada 20 quilos de peso. Então ele vai ter 100 quilos, vai ter que tomar 5 litros d'água por dia. Na primeira semana, ele vai ter perdido 5 quilos, pô.
Só por causa d'água? Só de água, só de retenção. Então ele vai ter que beber menos água. Obrigado, pegou a dica, né? Ele vai ter que beber menos água. Só com água o cara já perde 5 quilos, um cara que pesa 100 quilos. Então isso aqui melhora tudo e vai melhorar pele, cabelo, Sim. vai melhorar a qualidade de sono, porque o corpo começou a produzir o que tem que produzir. É igual tu dirigir um carro com um líquido de arrefecimento baixo. Vai dar merda. Vai dar merda. Tem. Autorresponsabilidade. Eu acho que o maior foco de todos os meus produtos de emagrecimento é trazer o cara para o momento presente. Quando eu me especializei em Yale, a primeira aula foi sobre saborear. Quando eu falo saborear, o que é que vem na tua cabeça? Provar alguma coisa. Comer lentamente a Olha que comida. lindo, vou ler para vocês. Vem comida na cabeça, né? Vem. Porque a gente foi acostumado a associar saborear com comida, Sim. né? Mas saborear, ó só. Aproveitar o momento. Saborear é o simples ato de sair da sua experiência, revê-la e apreciá-la enquanto ela está acontecendo. Ou seja, é a sua habilidade de se manter 100% presente no que está sendo feito. As pessoas hoje não conseguem assistir a um filme sem dizer, peraí, volta aí rapidinho, porque eu tava vendo um negócio aqui. É verdade. Almoça com o YouTube. Tá conversando e tá aqui assim, ó. Simon Sinek fala muito isso, né? Por mais seu celular, vou até tirar, seu celular esteja em cima da mesa, dá a impressão que você tá prestando atenção nele. Não tem pra onde correr. Então a habilidade de se manter presente foi perdida. Por quê? Porque as pessoas não têm habilidade de lidar com o tédio. Quando virou muito essa chave pra mim, foi quando eu me coloquei à prova, sem saber que eu ia passar por isso. Em 2022, eu passei 14 dias dentro da aldeia indígena Nova Esperança, aldeia sagrada, com o povo indígena Iauanauá. Eu pegava um voo Floripa, Brasília, Rio Branco, no Acre. Já foi no Acre? No Acre eu nunca fui. O Acre é longe do Acre. Se você morar no Acre, vai pro Acre, demora 3 dias. Aí do Acre, de Rio Branco, outro voo para São Vicente. De lá, um ônibus, que já não funcionava mais telefone celular, até o Porto de São Vicente, e 10 horas de bote subindo o Rio Gregório até chegar na aldeia. Eu não tinha álcool, não tinha comida, não tinha acesso a sexo, nem celular e nem televisão. A cabeça, irmão, começa a vir treta que você não tá entendendo. Porque faz um teste, audiência. Fecha os olhos e se imagina no próximo sábado, à noite, sozinho em casa, sem televisão, sem música, sem celular e sem livro. Aqui em Alphaville você vai experimentar talvez. E fica de vez em quando acaba a luz, entendeu? E fica só, eu tô ligado nisso aí. Esses dias quase. E fica sozinho, contigo mesmo. Vai perceber que teu corpo quer fugir tanto da treta, que daqui a pouco vai coçar o nariz. Não, e abre o olho. Não consegue. Uhum. Porque o nosso cérebro, a gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. E há milhões de anos eu não sabia o que ia comer, se ia comer, quando ia comer. Então o nosso cérebro faz muito bem uma única coisa: economizar energia. Pra resolver treta, irmão, o gasto energético é absurdo. Por isso que todas as vezes que eu tenho que sair do nível de consciência daqui pra cá, acontece uma guerra na minha cabeça. Pra dizer, não, irmão, continua como você tá. Porque pra mim tá muito melhor. E isso, dentro da ciência do comportamento, demora exatamente 14 dias. Se você não erra pelos primeiros 14 dias, é como se tivesse um reboot no cérebro, que ele reanalisa. Aí ele fala, peraí, o Bruno tá treinando mais. Tá gastando muito mais energia. Jiu-jitsu, musculação. O Bruno não fazia isso. O Bruno tá comendo melhor, tá se nutrindo, mas a densidade energética, a quantidade de calorias tá menor. Porque os alimentos que ele tá comendo não são tão calóricos. Mas no global do dia do Bruno, ele tá gastando menos energia. Então eu tô economizando. Bruno, vai treinar? Virou a chave, irmão. Só que o problema é que as pessoas vacilam nos primeiros 14 dias. O maior erro é na primeira semana. É na segunda semana. Se você se permite não errar nos primeiros 14 dias, vai ter o reboot e vai virar a chave. Só que tem que se preparar para uma coisa. Vai ficar pior antes de ficar melhor. Você vai achar que é viciado em açúcar. Você vai achar que era viciado em pornografia, que você era viciado em álcool. E não era, irmão. Era só inabilidade de lidar com o tédio. Quando você aprende a lidar com o tédio... Peraí, velho. O que é que tá acontecendo aqui? Por que eu tô me sentindo desse jeito? As pessoas não conversam com elas mesmas. Você fala livro de autoajuda para autoajuda. Pô, o nome é autoajuda. Por que é ruim? Tem baboseira? Tem baboseira na medicina também. A medicina é ruim? Sim. Não, coach. Por que coach é ruim? É um profissional que te leva de um ponto A a um ponto B. Tem charlatão? Pra cacete. Mas em todo canto tem, Todo canto. Por que a gente tende a dizer que é ruim aquilo? Porque a gente sabe que se for fazer, vai ter que resolver treta. Eu não quero ver a tretinha aparecendo pra mim. É verdade. Emagrecimento é isso, pô. É autorresponsabilidade.